Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, a Bíblia é o único livro, podemos dizer, livro religioso, que contém ali profecias que se cumpriram e que estão se cumprindo na história. Nós sabemos aí que a nova ordem mundial já foi prevista nas Escrituras. Então, nenhum outro livro religioso, seja o Bhagavad Gita, seja o Alcorão, sejam todos os outros aí, menos conhecidos, né, livros religiosos, contém profecias. A Bíblia, há milhares de anos, já profetizava esse cenário que estamos hoje vivendo, esse cenário atual de unificação da Europa, mercado mundial, eles preferem falar globalizado, não é? Por causa do globo, certo? Mas eu falo um mercado mundial, integração entre as nações, uma moeda única. Então tudo isso se encontra na Bíblia, de modo muito claro. Quem diria que estamos caminhando aí para o cumprimento de Apocalipse 13, não é? Há pouco tempo, eu diria aí em torno de uns 10 anos, há uns 10 anos, aqueles que advogavam essa conspiração mundial eram taxados de malucos, né? Vamos ler aqui um texto que mostra claramente, né, o que tem ocorrido no mundo. Isso aqui é importante, pessoal, nós termos conhecimento dessas coisas, ok? Vejamos aqui esse texto. Provas de uma conspiração. Globalistas falam abertamente sobre seus planos mortais. As conspirações são parte da história humana ao longo dos tempos. Nosso Deus soberano reina sobre tudo. Porém, permitiu que os líderes da elite conspirassem e depois matassem seu filho. Agora, como naquele tempo, Deus pode usar a malignidade humana para nos atrair até Ele e nos mostrar sua salvação. Então estamos vivendo aí tempos tenebrosos, não é? Essa elite mundial, ok? Eles pretendem, isso aí está escrito naquelas pedras da Geórgia, os 10 mandamentos das pedras da Geórgia. Então, um dos mandamentos é manter a população em torno de 500 milhões de habitantes. Então, isso significa a morte de pelo menos 6 bilhões de pessoas no mundo. 6 bilhões de pessoas aí estão condenadas. E não pensem que eles não têm coragem, porque já fizeram ensaio a respeito disso. Ok? Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Então nós temos a fé em Deus. Então vejam que o texto aí fala a respeito do tratamento que o sistema tenta dar com relação àqueles que falam sobre a realidade desta conspiração. Muitos desprezam aqueles que acreditam em uma conspiração global, considerando-os desequilibrados e tolos. Todavia, a evidência que essa conspiração existe é bem simples de estabelecer. Uma definição de conspiração é um acordo secreto entre duas ou mais pessoas para realizarem um ato ilícito. Esta definição está correta, mas não serve para descrever a vastidão e a abrangência da agenda globalista. Uma vez que você a defina corretamente, ela começa a parecer menos como uma conspiração e mais como um plano de negócios. Vejam só, que é exatamente o que ela é. Um acordo secreto entre diversas famílias extremamente ricas da elite
para aumentar ainda mais suas riquezas e poder no cenário mundial por meios escusos, com vistas a impor um governo mundial unificado sob o controle delas, e empregar diversas técnicas e programas subversivos em diversos campos: político, financeiro, econômico, militar, industrial, médico, educacional, religioso e de mídia, entre outros, para atingir seus objetivos. Então vejam aqui a data desse artigo, tá, pessoal? 2 de abril de 2012. Né? Então não era tão evidente, né, esse tipo de coisa, as técnicas aí que eles estão atualmente utilizando, né, para atingir seus objetivos, era algo assim que não era muito extravagante. Não era algo assim que poderíamos dizer, né, a céu aberto, mas algo assim feito mais nos bastidores, né? Mas hoje, né, o que estamos vendo hoje, principalmente aí com a liberação desse bichinho da goiaba, é justamente isso, né? Nós estamos vendo aí atos subversivos, né? Mediante diversas técnicas, o emprego de diversas técnicas e programas para subverter a política, a realidade financeira, econômica, para subverter aí, ou manipular o espectro militar, industrial, médico, vejam só. Né? Então nós sabemos aí que essa dita pandemia aí envolve esse pessoal aqui, né? Os médicos, educacional, religioso, né? Envolve tudo isso aqui, não é? Então vejam só, estamos então agora abertamente, sendo vítimas dessa manipulação, que decorre justamente da conspiração. Essas famílias extremamente ricas e aqueles que as apoiam são conhecidas por vários nomes, como elite do poder, elite governante, cabala de banqueiros internacionais, os Illuminati, os globalistas e a nobreza negra. Podemos também pensar neles como o Clube dos Trilionários. Essencialmente, a conspiração global é um acordo entre pessoas de mente similar que estão procurando estabelecer um monopólio global sobre aquilo que elas valorizam mais do que qualquer outra coisa: o poder. Dada a natureza humana e seu pavoroso registro de assassinatos e corrupções, seria realmente surpreendente se um grupo desse tipo não existisse. Assim, ao invés de perguntar, ou em vez de perguntar, existe uma conspiração global? Deveríamos realmente perguntar: o que essas pessoas fabulosamente ricas e com obsessão pelo poder estão planejando fazer e quais serão as prováveis consequências para o resto da humanidade? As seguintes citações, publicadas por membros da elite global, devem ajudar bastante a dissipar quaisquer dúvidas que você possa ter a respeito dessa conspiração. Elas deveriam também lançar uma luz considerável sobre a mentalidade dos membros da elite, sua metodologia, seu desprezo pela humanidade e a natureza sofisticada do plano deles para destruir a soberania das nações independentes e criar uma nova ordem internacional. Vocês sabiam que Montesquieu, o sujeito que lapidou aquela teoria, né, do Estado dividido em três, que em princípio surgiu com Aristóteles, né? Então é o poder executivo, o judiciário, o legislativo,
Então, essa ideia, que foi lapidada por Montesquieu, teve justamente o objetivo de dividir para conquistar. Então, as repúblicas, né? As repúblicas aí que vieram aí como se fosse uma evolução, uma sucessão, que teriam surgido, pelo menos no inconsciente coletivo, é isso, né? Como se fosse uma evolução da monarquia, né? Mas, na verdade, eles derrubaram as monarquias europeias justamente com a finalidade de implementar, certo? Essa ideia lapidada por Montesquieu com o objetivo de dividir para conquistar. Montesquieu ele era maçom. Uma das diretrizes do seu ensino era justamente que esse entendimento da República permitiria as relações internacionais entre os estados. Nós vemos hoje até onde essa concepção de Montesquieu nos levou, ok? A isso aqui. Uma nova ordem internacional ou uma nova ordem mundial. Eles são tão arrogantes e tão confiantes no sucesso que de tempos em tempos alguns deles falam mais francamente e divulgam um pouquinho mais de informação sobre suas intenções. Os Estados Unidos da América são alvo principal. Aqueles que vivem nos Estados Unidos precisam estar especialmente preocupados com a elite global, pois o último grande obstáculo para o estabelecimento de um governo mundial são os próprios Estados Unidos. Como uma nação independente e soberana e o ator mais visível nas questões internacionais, com uma longa tradição de liberdade e democracia, os globalistas acreditam que não podem permitir que o país continue a existir em sua forma atual ou em sua forma existente. Há muito tempo que a elite global planejou enfraquecer fatalmente o país. Um processo que agora está em um estágio muito avançado. Então, eles planejaram destruir o país e, em consequência, a sua soberania. Portanto, algum tipo de regime totalitário deverá assumir o controle, provavelmente em decorrência de uma crise nacional fabricada, e abolir a Constituição. A América que existe desde 1776 desaparecerá para sempre. Então isso aqui é sério, pessoal. Eles estão planejando esse tipo de coisa, tá? Isso aqui realmente eles estão, né, vindo aí com muita sede ao pote, tá? Então ele mostra aqui as evidências, né, desse desmantelamento dos Estados Unidos. Ele diz que mais de 40% da base industrial dos Estados Unidos foi transferida para o exterior. A maior parte dela para o país de regime marxista-leninista conhecido como China. Usando uma diversidade de práticas enganosas no sistema financeiro, sucessivos governos deixaram os Estados Unidos sobrecarregados com níveis extraordinários de endividamento, nas famílias, nas empresas, nos governos estaduais e no nível federal. Para não mencionar as gigantescas responsabilidades sem financiamento, como a Previdência Social e os programas de assistência médica para idosos e para a população de baixa renda. Os programas de assistência médica para idosos e para a população de baixa renda. Que não há a menor chance, então,
que mesmo uma fração dessa dívida possa ser paga com tributação futura sem destruir a economia. Na verdade, a dívida é tão grande e cresce a um ritmo tão alarmante que a grande nação americana será incapaz até mesmo de manter os pagamentos dos juros para os bancos nacionais e internacionais. O nível de emprego na indústria dos Estados Unidos, como um todo, foi radicalmente reduzido, e a maior parte dos empregos que continuam a existir está no setor de serviços, onde os salários são mais baixos e a estabilidade no emprego é menor. A erosão das liberdades civis desde 11 de setembro de 2001 foi tão severa que qualquer cidadão ordeiro pode agora ser apanhado na rua e encarcerado indefinidamente pelo governo, com base em acusações vagas relacionadas com a segurança, contra as quais o cidadão não tem absolutamente qualquer defesa. Nós estamos vendo aí, acompanhando o noticiário, e é isso mesmo que tem ocorrido, né? E a mídia tem omitido, né? A nossa mídia, maravilhosa mídia, tem omitido aí que está ocorrendo manifestações diante da Suprema Corte. Então nós ficamos aí a pensar se realmente o Donald Trump ele é um anteparo, né? Ele é um anteparo para a concretização dos planos diabólicos aí desses canalhas da globalização, né? Mas temos que aguardar para saber realmente o que vai acontecer, porque o grande, podemos dizer assim, o mapa completo, mapa profético completo, né? Ele vai sendo montado de maneira gradual, ok? Então, temos que entender onde cada peça se encaixa, para que tenhamos então a visão completa desse quadro. Fica a dica. Vou deixar aí o link, ok? Desse artigo para que vocês possam ler e pesquisar por vocês mesmos sobre a realidade aí que nos aguarda, de acordo aí com os planos decorrentes dessa conspiração que nós sabemos que é real. Então vou deixar o link aí na descrição, ok? Fica a dica.